Fala pessoal, professor Joselito de Química. Na semana passada, pessoal, a gente começou a falar sobre a parte de substâncias e misturas, beleza? Hoje eu vou trazer para vocês um pouco de resolução de exercícios sobre esse tema abordado. Vamos lá. Vocês têm aí um material, tá, que eu disponibilizei para vocês na plataforma do Google, que vocês vão poder acompanhar, tá certo? Primeira questão fala assim, questão da Mackenzie de São Paulo. O número de substâncias simples com atomicidade par entre as substâncias O3, O3, H2O, quem mais? P4, I2, não é? C2H4, C2H4 e CO2 e hélio. Temos essas substâncias aqui. Ele pergunta qual dessas substâncias aqui tem atomicidade par. Lembra lá, pessoal, quando eu falei de atomicidade, tá? Eu falei o seguinte: a atomicidade nada mais é do que o número que vai definir a quantidade de átomos daquela substância. Por exemplo, se eu pegar a molécula de água, H2O, eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 átomos, tá? Qual é a diferença? Eu vou ter 3 átomos e vou ter o quê? 2 elementos químicos, tá bom? Então, preste atenção aqui. Ele perguntou qual dessas substâncias aqui, ela tem o quê? Um índice de atomicidade par, não é? E é uma substância simples. Lembra sempre que para ser uma substância simples, tá? O que acontece? Tem que ter apenas um elemento químico, tá certo? Então, observando essas estruturas aqui, pessoal, o que a gente subentende? Que C2H4 é uma substância o quê? Composta, porque é formada por mais de um elemento químico que diferente. CO2, a mesma coisa, substância composta. H2O2, o famoso peróxido de hidrogênio, água oxigenada, que as meninas gostam de utilizar na praia para dar aquela bronzeada loirinha, tá? É o que? Uma substância composta. Então, só temos de substância simples o O3, o P4, o I2 e o hélio. Mas qual foi o detalhe da questão? Ele falou o seguinte, substância simples com atomicidade par. Ou seja, com atomicidade par só vou ter quem? O P4 e o I2. Ou seja, a alternativa correta seria apenas dois elementos simples, letra D de dado. Beleza, pessoal? Dúvidas? Manda para mim que a gente desenrola, tá? Questão 2. Fala o seguinte: a amostra de uma substância X tem algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto, galera, nós vimos que para se determinar uma substância, posso ter várias características diferentes. Entre elas, as propriedades específicas da matéria, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, né, solubilidade da substância, tá? Então, das alternativas aí, pessoal, que nós temos, a única que não se encaixa para eu identificar uma substância seria a massa da amostra, ou seja, seria a letra B. Por quê? A massa é variável, pessoal. Eu posso ter substâncias diferentes com a mesma massa. Agora, você nunca vai encontrar substâncias com a mesma densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, porque isso é próprio daquela substância, beleza? Tranquilo? Questão 2, letra B de bola. Questão 3, Questão 3 é uma questão bem fácil, mas que requer um pouquinho de atenção de vocês, tá certo? Questão 3 fala o seguinte:
Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. Ele fala o seguinte, ó, no componente 1 você tem o seguinte: óleo, água e gelo. 2, água gaseificada e gelo. 3, água salgada, gelo, óleo e granito. No sistema 1, pessoal, que vocês encontrar aí, você vai ter o quê? Óleo, água e gelo. Vocês concordam comigo que uma vez que eu tenho água, óleo e gelo, eu consigo ver 3 fases distintas? Consigo ver tanto o óleo, consigo ver tanto a água, consigo ver o quê? O gelo, certo? Então eu vou ter o quê, ó? 3 fases. Professor, e a quantidade de componentes desse sistema? Seriam quantos? Aí você olha assim e fala, nossa, seriam 3 componentes, né? Porque eu tenho 3 fases e tenho 3 componentes. Não é isso, galera? Não, tá errado, tá? Olha, preste atenção aqui, ó. Gelo não é a mesma coisa que eu ter água, só que no estado sólido, não é verdade? Então, ó, eu teria 2 substâncias apenas. Água e óleo, tá? Ou seja, eu teria apenas 2 substâncias envolvidas, a água e o óleo, porque o gelo nada mais é do que a água no seu estado sólido. No outro sistema, pessoal, ó, eu tenho água gaseificada e gelo. Eu tenho água gaseificada, as bolinhas apresentam gás, tá? E o gelo. Eu tenho quantas fases aí, ó? Eu tenho a água líquida, o gás e o gelo. Eu tenho quantas fases? 3 fases. Tranquilo? 3 fases. No terceiro sistema, eu tenho, ó, água salgada, tenho também gelo, óleo e granito. Tenho gelo, tenho óleo e tem o granito, não é? Aí você olha assim agora e fala, e agora? Eu tenho quantas fases aí envolvidas? Aí você diz, eu tenho o óleo, tenho o granito, tenho uma água e tenho o gelo. Tenho 4, né, pessoal? Tenho 4? Errado, galera, tá? Eu falei o seguinte, fase é aquilo que você consegue observar. Só que nessa questão tem uma pegadinha. Que o granito é uma mistura de 3 substâncias. O granito é uma mistura da 3 substâncias como a mica, o feldespato, tá? E o próprio granito, né? Ou seja, eu tenho 3 substâncias apenas uma. Então, em vez de ter apenas 3 fases, aqui eu teria 4 fases, teria quantas? 6 fases. Ou seja, a resposta seria 3, 3 e 6. Que estaria na alternativa beleza, pessoal? Passando, ó. Questão 4. Com relação às substâncias O2, H2, H2O, Pb, CO2, O3, CaO e S8, podemos afirmar que, letra A, todas as substâncias são simples? Pessoal, olha bem, sabemos que substâncias simples são aquelas formadas por um único elemento químico. Você já vê ali, ó, a questão do H2O, já vê ali a questão do CO2 e do CaO. Não são substâncias o quê? Simples, são substâncias compostas, tá? Letra B. Somente O2, H2 e O3 são substâncias simples. Falso também, ó, porque além deles você também tem um S8 e tem um O3, beleza? Letra C. Todas são substâncias compostas. Falso, porque o O2, o O3 são substâncias o quê? Simples. Letra D. Somente CO2, CaO e SO são substâncias compostas. Pessoal,
Mais uma vez, sabendo a teoria do que é uma substância composta e do que é uma substância simples, você vai conseguir identificar essa questão. Porque ó, o S8 ela é o quê? Uma substância simples, tá? Então, não caracteriza substância composta. E você tem o quê? A letra E, as substâncias O2, H2O, PbO3 e SO8 são substâncias simples. Essa seria a nossa alternativa correta, porque perceba, todos são substâncias assim formadas por um único elemento químico. Se tivesse qualquer um ali, como por exemplo H2O e CO2, deixaria de ser simples e passaria a ter uma composta. Beleza, galera? Alternativa correta, letra E. Questão 4, letra E. E nossa questão 5, a gente acabou de mencionar ela, né? Aqui na questão 3, que fala o seguinte: o granito consistente em 4 minerais, feldspato, magnetita, mica e quartzo. Se um desses minerais, por ser separado dos demais, pode-se afirmar que o granito é... Pessoal, você percebe que o granito ele está formado por várias substâncias ali envolvidas. Então, consequentemente, se eu retirar uma dessas substâncias, tá? Eu estou tratando de quê? De uma mistura de várias substâncias, formando o quê? Uma única só, que é o granito. Alternativa correta, letra E, beleza? Uma mistura. Tranquilo? E a questão 6 é uma questão bem interessante, pessoal. Que fala o seguinte: em uma aula prática de ciências, os alunos analisaram um líquido de identidade desconhecida. Inicialmente, verificaram a existência de uma única fase. Em seguida, determinaram a densidade, a temperatura de ebulição e a massa residual após a evaporação de 100 ml do líquido. Aí ele mostra uma tabela, né? E pergunta o seguinte: com base nos resultados, o líquido em questão é uma, letra A, substância simples, substância composta, mistura heterogênea ou mistura homogênea. Pessoal, a questão, ela dá um detalhe para você bastante importante. Na verdade, são dois detalhes bastante importantes. Que seria, ó, existência de uma única fase, tá? E ela dá também uma variação na temperatura de ebulição. Pessoal, substância formada por uma única fase e ocorre variação no ponto de ebulição, só pode ser o quê? Uma mistura homogênea, beleza? Porque é homogênea, uma única fase, só consigo observar uma única substância. E ela é o quê? Uma mistura homogênea porque o ponto de ebulição está variando. Como eu sei disso, ó? Substâncias puras, simples ou compostas, ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Mistura, ponto de fusão, ponto de ebulição variável. E se você levar em consideração que existem duas substâncias que são o quê? Especiais, como a mistura eutética e azeotrópica, lembrando que uma mistura eutética ocorre em sólidos, por exemplo, uma liga metálica como aço, né? Você vai ter o quê? Um ponto de fusão fixo e um ponto de ebulição variável. Se for uma mistura azeotrópica, o que você vai ter? Você vai ter o ponto, você vai ter o quê? O ponto de fusão variável e o ponto de ebulição fixo. Lembrando que uma mistura azeotrópica é uma mistura que ocorre entre líquidos, como por exemplo, água e álcool. Beleza, pessoal? Galera, eu vou ficando por aqui. Tem mais questões para vocês resolverem que vocês vão mostrar nas próximas aulas. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, beleza? Fico por aqui. Qualquer dúvida, mandem para mim. Valeu, abraço, pessoal. Até a próxima.